Amém? Eu queria agora apresentar o grande amigo, o grande homem de Deus, que vai ministrar uma palavra poderosa para nossas vidas. Eu queria que você recebesse com aplausos nosso apóstolo Wallace. Quanta honra ter o homem que ora, o homem de oração na nossa casa, intercessor, né? Fizemos muitas campanhas, né? 6 da manhã no MIR, pela vida da minha filha, da Lízia. Eu lembro, há 9 anos atrás nós estávamos lá e graças a Deus nós obtivemos vitória. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vida e por tudo aquilo que o Senhor é e que você deixa ser produzido. Eu e o MIR Parque 10, nós lhe amamos. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Essa é uma igreja muito próspera. Essa é uma igreja de discípulos prósperos. Quantos prósperos nós temos aqui? Nós somos prósperos. Deus olha para a gente e vê a gente muito próspero. É a gente que não consegue se enxergar próspero. Nós não só somos prósperos, como nós precisamos ter uma linguagem de prosperidade, né? Diga assim comigo, eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas, e ainda vai sobrar, porque o meu Deus é o dono da prata e do ouro. Quantos creem nisso? Creia nisso, creia. Antes de eu ler um texto aqui, para ter essa palavra, desafios nos fazem crescer. Quem tem desafios, sempre estará crescendo. Desafios nos fazem prosperar. Quem tem desafios, prospera. Existe um paralelo entre as coisas naturais e as coisas espirituais. As coisas físicas e as coisas espirituais. Existe um paralelo. E dentro desse princípio de plantar e colher, que a Bíblia fala, isso é visível nesse paralelo. Porque tudo que você planta dentro da questão física, você planta manga, você vai colher manga. Você planta abacate, você vai colher abacate. Isso é um paralelo. Se você planta oração, você colhe milagres. Se você planta fé, você colhe milagres. Existe um paralelo entre o natural e o espiritual. Deus falou isso para Noé quando as águas baixaram. Deus disse para Noé: Noé, sempre haverá dia e noite, inverno e verão. Sempre haverá plantio e colheita. Isso sempre vai acontecer no planeta Terra, isso nunca vai deixar de acontecer. Se você estuda muito, você se torna uma pessoa muito inteligente. Se você não estuda nada, você fica uma pessoa medíocre. Então tudo é um plantio. O que você está plantando? O que eu estou plantando na minha vida? O que nós estamos plantando na nossa vida? Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento assim, muito grande sobre oração. Mas quando eu fui chamado para ser o líder da intercessão, eu fui na livraria, pastor Lan, e comprei R$1.000 de livros, só de oração e intercessão. E mergulhei profundamente. Eu tenho uma biblioteca de aproximadamente 300 livros. Desses 300, tem 10 que eu ainda não li. Domingo passado, a pastora Larissa não pôde pregar na igreja. 4:30 da tarde ela manda uma mensagem: é o senhor que vai pregar. Você imagina, você recebe uma mensagem meia hora antes do culto, é você que vai pregar. E eu fiquei assim: o que eu vou pregar? Eu digo: vou pregar sobre oração. E foi uma das palavras mais tremendas sobre oração que saiu. A igreja foi tremendamente impactada. Mas por quê? Porque tinha sementes aqui dentro. Quando você tem sementes, que você plantou essa semente, você vai colher.
essas sementes. E dentro desse princípio de plantar e colher, isso é muito visível. As pessoas podem não ver aquilo que você está plantando, mas elas vão ver aquilo que você estará colhendo. Elas podem não ver, porque a semente ela se esconde, a gente esconde a semente. Nós escondemos a semente, mas a colheita ninguém esconde. As pessoas vão ver. Às vezes a pessoa vê uma pessoa colhendo muito, prosperando muito, ela diz, rapaz, essa pessoa teve sorte na vida, mas ela não viu tudo que ela plantou um dia, e hoje ela está colhendo tudo aquilo que ela plantou. Se eu quero colher, eu preciso plantar. Se você quer colher, você precisa plantar, porque tudo começa com uma semente. E isso é uma verdade indiscutível. A frase bíblica que está lá é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, essa frase bíblica: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colherá em abundância. É o que está escrito, colherá em abundância. Mesmo que o pouco de Deus seja completamente diferente do pouco do homem. Nem sempre o pouco do homem é pouco para Deus. Isso é muito claro quando Jesus estava olhando as pessoas plantarem semente, as pessoas ofertarem, quando aquela viúva foi lá e ofertou só algumas moedas, alguns centavos, e Jesus olhou e disse, ela plantou, ela semeou e ela ofertou muito mais do que todos os outros, porque os outros estavam dando do que estava sobrando, ela deu de toda a riqueza que ela tinha, ou seja, ela deu de toda a pobreza dela. Então, nem sempre para Deus o nosso pouco é pouco. Para Deus o nosso pouco pode ser muito, porque a gente pode estar plantando de tudo que a gente tem. O altar, irmãos, ele tem protocolo. E o altar é como se ele tivesse um PET scan, que ele faz leitura do nosso comportamento, na realidade ele faz leitura do nosso status financeiro. Quando você chega no altar, uma pessoa que chega no altar, ele é muito próximo, ele entrega uma oferta de R$10, ele ofertou muito, ofertou pouco, ele ofertou, pelo status financeiro dele, ele ofertou muito, ofertou pouco, pois é, o altar já está denunciando que ele ofertou pouco, ou seja, ele está mentindo para o altar, porque ele tem condições de dar uma semente maior do que essa. Agora vem um pobrezinho que não tem quase nada, ele oferta o mesmo valor, R$10, o scanner do altar está olhando, está vendo que ali tem uma pessoa que está dando muito, porque pela condição dele financeira, ele não tem condições de dar aquilo ali, mas ele está entregando. O altar tem protocolo, e quando a gente entrega pouco, e a gente poderia entregar mais, a gente está mentindo para o altar, e isso é muito sério. Nós não podemos mentir para o altar. Toque na pessoa do seu lado e diga, nunca minta para o altar. Como é que nós vamos prosperar se a gente está mentindo para o altar? Esse altar, ele pode nos prosperar poderosamente. Cada semente que é plantada nesse altar, desse altar aqui sai palavra de vida, desse altar aqui sai palavra de transformação, desse altar sai palavra de libertação, desse altar sai palavra de salvação, e esse altar já tem prosperado a sua vida espiritual, e esse altar tem prosperado a sua vida financeira. Então, nós não podemos mentir para o altar. Nós precisamos entregar ao altar aquilo que verdadeiramente está de acordo com o nosso status financeiro, para que a gente não possa estar mentindo para o altar. Então ela entregou de toda a sua riqueza. Então, uma oferta poderosa que mexeu com o céu foi a oferta dessa viúva. Você vê, Jesus olhou e disse, essa mulher deu mais do que todo mundo. Tem ofertas que mexem com o céu. A oferta de Caim, a Bíblia diz que até hoje fala. Foi uma oferta de excelência.
Tem ofertas que mexem com o céu. Você vê, uma outra oferta que mexeu com o céu foi a oferta de Salomão, que está lá em 1 Reis capítulo 3, versículo 4. Olha o que o texto diz, o versículo 4 de 1 Reis 3. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão ofereceu naquele altar 1000 holocaustos, ou seja, 1000 bois. Versículo 5, em Gibeão, lá mesmo, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Mexeu com o céu essa oferta, irmão? Aí a gente vai assim, Senhor, me dê a sabedoria de Salomão. Para Salomão ter essa sabedoria, ele entregou uma oferta de 1000 bois. Se uma cabeça de um gado desse custasse 20 mil reais, de 1000 bois, quanto que ele ofertou? O próprio Deus reagiu à oferta dele e apareceu em sonho para ele à noite e disse, pode me pedir o que tu quiser, que eu vou te dar. O trono reagiu à semente de Salomão, e Salomão ele entendeu isso. Lá na frente ele fez uma outra oferta de 22 mil bois. Ele entendeu que essa oferta aqui desatou a vida dele, e aí lá na frente ele entregou mais 22 mil. Então Salomão aprendeu, com quem que Salomão aprendeu a mexer com o céu de uma maneira financeira, de uma maneira com uma semente? Com quem foi que ele aprendeu? Ele aprendeu com o pai dele, com Davi, porque Davi também era um plantador de sementes. Lá em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 23, o texto diz assim, ó, então disse Ornã, quando Davi subiu para entregar um sacrifício, Ornã disse a Davi, tome, ó rei meu senhor, para si, e faça dela o que lhe bem parecer do local. Eis que eu te dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, te dou tudo, rei. O 24, Davi disse assim, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro varoa quero comprar, eu quero comprar o local, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi sabia que ele precisava entregar algo que lhe custasse, como aquela viúva entregou algo que lhe custava. Nós queremos mexer com o céu, mas muitas vezes as nossas sementes não estão mexendo com o céu. E Jesus falou que o reino de Deus ele é tomado por violência. Eu preciso muitas vezes ter uma oferta violenta para tomar aquilo que eu preciso, porque muitas vezes eu estou entregando aquilo que talvez não tenha muito significado para mim, talvez não tenha um preço muito para mim, porque assim, dinheiro é como se fosse vida, porque a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela deu 8 horas da vida dela para ganhar algo. Dinheiro é como vida, e quando você está semeando vida, você está entregando vida, você está entregando suor, você está entregando sangue, você está entregando algo que é muito valioso para você, mas depende de como você está entregando, porque nem tudo, irmãos, nem toda oração mexe com Deus, assim como nem toda oferta mexe com Deus. Então eu preciso orar uma oração que mexa com Deus, eu preciso entregar uma semente também que mexa com o céu, que o céu reaja na minha direção, porque eu costumo dizer que Deus ele não age
ele reage. Se eu quero que Deus reaja à minha semente, à minha oração, ao meu jejum, então eu tenho que fazer um tipo de semente, eu tenho que fazer um tipo de jejum, um tipo de oração, que faça Deus reagir para a minha oração, para a minha semente. Eu lembro que eu entrei num processo de justiça, chamei um advogado, e o advogado, eu ganhei a causa, o advogado disse, a juíza só não lhe deu ganho outras coisas, porque o senhor não teve gastos, o senhor não teve nenhuma pendência, o senhor não teve nenhum problema, não, o senhor não perdeu nada, só foi uma questão de elas por elas. Então, se fosse uma coisa que tivesse mexido com o meu bolso, mexido com as minhas finanças, a juíza ia ali fazer essa pessoa lhe ressarcir, essa empresa lhe ressarcir, mas como não teve perda, o senhor não teve perda, então tem coisa, no direito é assim, irmãos, o juiz, quem é advogado sabe disso, o juiz não tem iniciativa própria, ele precisa que se faça uma petição, por isso que eu digo, pastor Vanderlei, que a oração, ela tem termos jurídicos, você quer que Deus te responda, mas você não fez nenhuma petição, não colocou nenhuma petição, não entrou com nenhuma petição, para que Ele te responda, e dentro da questão financeira, eu preciso entrar com algo que possa mexer, como foi Salomão, ele entrou aqui com uma semente de alto nível, ele entregou 1000 bois, na mesma noite, isso de dia, e quando foi à noite, Deus aparece em sonho para ele, e Deus diz, o que tu quiser que me pedir, pode me pedir agora. Você imagina, pastor Eleuto, se Deus chega para ti agora, hoje à noite, e pergunta o que tu quer, a gente fica perdido, não fica perdido? A gente fica, o que eu vou falar para Deus? Me pede o que tu quiser. A gente tem tanta necessidade que a gente fica assim embaraçado, porque a gente não sabe nem o que dizer, o que de fato a gente está precisando. É tanta coisa que a gente precisa. E Salomão pediu sabedoria. Ele pediu certo, né? E Deus disse, como tu não pediu os teus inimigos, eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar riqueza. Mas a gente é pego de surpresa. O que eu acho impressionante desse texto, apóstolo Lene, é que ele semeou e de noite Deus visita ele em sonho. Como que Deus reage a uma oferta? Então precisa entregar uma oferta que faça Deus reagir de forma favorável para a minha vida, seja para os meus negócios, para a minha carreira profissional, para a minha vida espiritual, para a minha empresa, para o meu escritório. Eu preciso entrar com uma semente que faça atrair o favor de Deus na minha direção, e Deus possa chegar para mim, pode me pedir. Eu vi o testemunho de um homem que devia 5 milhões, ele entrou com uma semente, ele tentou negociar de todo jeito os 5 milhões, não conseguiu, ele entrou com uma semente, Deus reagiu à semente dele, ele pagou os 5 milhões com 50 mil reais. A pessoa poderia ter negociado, porque ele ia pagar até com mais. Uma semente, que ela pode mexer com o céu, e trazer o favor de Deus para a sua vida, para seus negócios, e daqui para frente muita coisa vai mudar na sua vida. Vocês estão diante de um grande desafio, que é construir a igreja na Avenida das Torres. Esse não é só um grande desafio. Lembra que eu comecei falando, desafio nos fazem crescer, quando vocês chegarem lá, vocês cresceram muito mais. Desafio nos fazem prosperar, quando vocês estiverem lá, vocês vão estar muito mais prósperos do que aqui. Então, esse desafio é uma grande oportunidade, essa construção é uma grande oportunidade para a prosperidade do Mi Parque 10, dos apóstolos Lene Monteiro. Essa é uma grande oportunidade, e eu quero dizer para você, não fique de fora desse projeto, não fique de fora desse desafio, porque esse desafio vai fazer você crescer, e esse desafio vai te fazer prosperar absurdamente. Quantos estão aqui para crer nisso, diga amém e dê um aplauso a Ele.
Eu quero desafiar você. Eu quero desafiá-lo. Esse é um tempo poderoso. Não perca a oportunidade de plantar sementes que possam mexer com o céu ao seu favor. Não tenha medo de plantar semente, porque o próprio Deus diz que é Ele que dá semente para quem semeia e multiplica a nossa sementeira. Ele está dizendo que, ainda que a gente seja generoso, nunca vai faltar para que a gente continue sendo generoso. E que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida e plante a sua semente com alegria, e plante a sua semente com ousadia e com coragem.